Olá, hoje quero falar-te sobre a diferença entre a doença celíaca e a intolerância ao glúten. São 2 assuntos distintos, são 2 doenças distintas e é muito importante estarmos atentos a elas, quer como pais, quer como seres individuais, obviamente, como adultos. É importante sempre nós escutarmos o nosso corpo e percebermos realmente de onde é que vêm as nossas sensibilidades, de onde é que vêm as nossas alterações ao nível metabólico, as nossas alterações de uma forma funcional e de uma forma holística. Então, se por um lado a doença celíaca está subejamente descrita e disseminada entre a comunidade médica e não médica, e hoje em dia as pessoas estão muito mais atentas àquilo que pode ser um doente celíaco, nomeadamente ao nível da introdução alimentar, as pessoas de facto estão realmente atentas e o glúten, apesar de ser dos alimentos ou dos constituintes alimentares mais controversos ao longo da introdução alimentar, porque se considera que hoje é altamente inflamatório e que há autores e há países que defendem a sua introdução no imediato e aí por volta do imediato, enfim, por volta dos 6, 7 meses, e há autores que dizem que devemos atrasar ao máximo a introdução destes alimentos que contêm glúten, justamente por causa do seu altíssimo poder inflamatório, mas o que eu hoje vos quero falar é que, de facto, a doença celíaca, essa sim pode ser mortal, é uma condição poligénica, portanto, são vários genes que definem a doença celíaca e a pessoa não pode, de forma nenhuma, contactar com glúten. E, ao contrário da doença celíaca, portanto, a doença celíaca, se um doente celíaco entrar em contato com o glúten durante muito tempo, repetidamente, pode efetivamente levar à morte, porque leva a alterações tão grandes do ponto de vista fisiológico que pode efetivamente conduzir à morte do doente se não for bem diagnosticado. No caso da intolerância ao glúten, já não é assim, não é mortal, mas a longo prazo, caso as pessoas não se apercebam que têm uma intolerância ao glúten, pode efetivamente ser extremamente nocivo para o organismo. Porquê? É aquilo que se chama de sensibilidade não celíaca ao glúten e há cada vez mais estudos que demonstram. É também uma condição poligénica, o que significa que não é um único gene que define esta condição, portanto, o facto de a pessoa ser sensível ou não ao glúten, mas é um conjunto de genes que têm uma percentagem de participação nesta sensibilidade, por assim dizer, diferente de gene para gene. E é muito importante nós estarmos atentos a isto. Como é que nós conseguimos perceber se temos ou não intolerância ao glúten, ou se as nossas crianças têm ou não intolerância ao glúten? Se temos, após consumir alimentos com glúten, dor abdominal, mais gases, mais inchaço, alguma distensão abdominal, diarreia ou obstipação, portanto, se há aqui uma alteração do comportamento gastrointestinal, mas também, e é muito importante nós percebermos que há muitos outros sintomas que são mascarados ou que são erradamente atribuídos a outras patologias e que temos que estar muito atentos a eles para perceber se não se trata efetivamente de uma sensibilidade não celíaca ao glúten, que passam por fadiga, por confusão mental, por esgotamento mental, por dores de cabeça sucessivas e que podem conduzir a enxaquecas, dores articulares ou musculares, ansiedade, depressão, urticária, rosácea, psoríase, tudo aquilo que são problemas de pele de índole mais inflamatório, dormência das pernas ou dos braços e também anemia. Tudo isto são sintomas que nós devemos estar atentos no caso de os manifestarmos e fazermos um teste para percebermos se somos ou não sensíveis ao glúten. Numa primeira fase, podemos efetivamente fazer uma retirada dos alimentos que contenham glúten para perceber, ao longo de um mês, para perceber se houve uma remissão dos sintomas ou não. É fundamental estarmos atentos a esta problemática, porque valoriza-se muito a intolerância, portanto, a doença celíaca, mas não se valoriza ainda do ponto de vista clínico, muitas das vezes, aquilo que é esta intolerância ao glúten, portanto, esta sensibilidade não celíaca ao glúten, que de facto não é mortal, não desencadeia um quadro exacerbado no doente, mas que a médio e longo prazo pode desencadear respostas autoimunes no nosso organismo e então aí sim ser extremamente prejudicial, no sentido em que hoje há muitas publicações que já nos demonstram, publicações muito recentes, que nos demonstram que
é um fator indutor de inflamação no nosso organismo. E como é um fator indutor de inflamação, quando nós temos esta intolerância ao glúten, nós podemos desencadear quadros inflamatórios. E dentre os quadros inflamatórios que estão descritos associados a esta intolerância, nós temos, por exemplo, endometriose, os problemas de tiroide, que afetam principalmente as mulheres, a sensibilidade, desculpem, a infertilidade no caso dos homens, e também aquilo que já vos falei há pouco, do acne, da rosácea, da psoríase. Portanto, tudo isto são quadros inflamatórios que podem ser reversíveis se nós fizermos uma retirada do glúten da alimentação. Se tivermos esta intolerância ao glúten, efetivamente, devemos retirar de imediato tudo aquilo que é constituído ou que pode vir a estar contaminado por glúten na nossa alimentação, para diminuirmos aqui este quadro inflamatório e para conseguirmos combater o aparecimento mais tarde deste tipo de doenças. Portanto, era isto que eu vos queria trazer hoje, alertar-vos. Eu vou-vos falar mais à frente um bocadinho mais sobre esta intolerância ao glúten, esta sensibilidade não celíaca ao glúten, que não é uma intolerância tão exacerbada, obviamente, como a doença celíaca, no sentido em que não é mortal, mas que a médio e longo prazo, se não for controlada, está de facto associado ao aparecimento de muitas outras doenças, porque desencadeia um quadro inflamatório no organismo. E é muito importante nós estarmos atentos a isto, principalmente nas crianças, porque elas não se queixam a quando a introdução alimentar. É fundamental nós estarmos atentos a estes quadros e fazermos de facto uma despistagem. Há testes hoje em dia que nos permitem fazer esta despistagem, testes genéticos que nos permitem fazer esta despistagem, e é importante estarmos de facto atentos a estas alterações comportamentais quando da introdução do glúten. E claro, mais tarde na nossa vida a mesma coisa, porque nós podemos de facto ter esta predisposição genética, mas nunca a manifestar até termos fatores do meio, como sejam eles stress, sejam alguma ação no meio, que nos leva a, de alguma forma, fazermos esta modulação genética e em determinado momento da nossa vida desencadearmos esta intolerância. Portanto, o facto de nunca termos sentido estas alterações não significa que agora, aos 20, 30, 40, 50, 60 anos, este quadro não possa aparecer. É importante estarmos atentos a ele e é muito fácil nós conseguirmos despistar numa primeira fase se alguma alteração fisiológica ou alguma alteração comportamental se der de facto a esta sensibilidade não celíaca ao glúten. Portanto, basta retirarmos todos os alimentos e percebermos se houve remissão dos sintomas ou não. No caso de haver remissão, vamos então confirmar por testes de diagnóstico se realmente se trata de uma coincidência, entre aspas, ou se efetivamente se trata desta sensibilidade que se desencadeou, e depois avaliar, obviamente, os sintomas sempre num contexto global da saúde do indivíduo.